Você já parou para pensar se a resposta à pergunta mais antiga da humanidade é realmente tão simples? O que aconteceria se eu dissesse que o que estou prestes a revelar pode mudar a forma como você vê não apenas a sua vida, mas todo o universo? A questão da existência de Deus é mais do que uma simples crença. É uma busca por significado em um mundo muitas vezes caótico e desconcertante. Estou aqui para explorar com você essas questões profundas e revelar provas que, quem sabe, podem mudar sua percepção sobre tudo. Prepare-se, porque essa jornada pode abrir seus olhos para algo que você nunca imaginou antes. Pronto para embarcar nessa aventura de fé, razão e descoberta? Então vamos lá. Olá e bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos um tema que reverbera através dos tempos e das culturas: a existência de Deus. Para muitos, essa crença é a rocha sólida sobre a qual constroem suas vidas. Para outros, é uma questão de lógica e racionalidade. A discussão sobre a existência de Deus é uma das mais antigas e, ao mesmo tempo, uma das mais intrigantes. Neste vídeo, vamos explorar não apenas as evidências que sustentam a crença em Deus, mas também os argumentos que a questionam. No final, esperamos que você tenha uma visão mais clara sobre essa questão complexa e essencial. Fique até o final, porque a sua opinião nos comentários é muito valiosa. Vamos começar com as provas que foram apresentadas ao longo da história. A primeira que devemos considerar é o argumento cosmológico. Este argumento é fascinante e se baseia na premissa de que tudo que existe deve ter uma causa. Se olharmos para o vasto universo, a própria existência dele nos leva a questionar: o que causou tudo isso? A ideia de uma causa primeira, frequentemente identificada como Deus, é um ponto forte nesse debate. Se tudo precisa de uma causa, então o universo também deve ter uma. Imagine o universo como uma enorme cadeia de eventos, onde cada causa leva a um efeito. E então, qual é a primeira ligação nessa cadeia? O que poderia ter criado algo tão imenso e complexo como o nosso cosmos? Para ilustrar isso, pense em um efeito dominó. Um único dominó pode derrubar muitos outros, mas o que inicia a sequência? Esse primeiro dominó é o que muitos chamam de Deus. Ao longo dos séculos, filósofos como Tomás de Aquino e Aristóteles defenderam que a necessidade de uma causa primeira é lógica e necessária. Mas e se a ciência estiver errada? E se a ideia de que tudo teve um começo não for a resposta definitiva? Este é um espaço de debate intenso, especialmente considerando as teorias modernas, como a do Big Bang, que sugere um início para o universo. Mas a pergunta persiste: o que precedeu o Big Bang? Existe algo além da física que pode responder a essa questão? Em seguida, encontramos o argumento teleológico. Esse argumento se baseia na incrível complexidade na ordem do universo. Vamos pensar por um momento. Se você encontra um relógio em uma praia deserta, automaticamente você sabe que houve um relojoeiro. Agora pense na intricada máquina que é o corpo humano, nos ecossistemas finamente ajustados e nas leis da física que mantêm tudo em harmonia. A beleza e a complexidade da vida sugerem um designer inteligente por trás de tudo isso. Para muitos, a ordem no universo é um testemunho da mão divina. Pergunto a você, como algo tão perfeitamente equilibrado poderia surgir do caos? Exemplos de ordem no universo são abundantes. Considere a precisão com que a Terra orbita o Sol. Se estivéssemos um pouco mais perto, estaríamos queimados. Se estivéssemos um pouco mais longe, congelaríamos. A incrível sinfonia do cosmos nos leva a perguntar: qual é a origem dessa harmonia? Para muitos, isso aponta para uma inteligência maior, uma fonte criativa que estabeleceu essas leis naturais. Imagine um maestro regendo uma orquestra complexa, onde cada instrumento tem um papel essencial a desempenhar. Esse maestro, para alguns, é Deus. Outro argumento que não pode ser ignorado é o argumento moral. A moralidade é um tema complexo. E se existe um conjunto de valores morais universais, isso implica a existência de um legislador moral. Podemos falar de certo e errado sem nos referirmos a algo que transcende a humanidade. Este é um tema debatido por filósofos e teólogos ao longo dos séculos. A ideia de que a moralidade é apenas uma construção social levanta uma questão importante. Se tudo é relativo, o que acontece quando uma sociedade decide que o que é moralmente aceitável é, na verdade, errado? Porque temos um sentimento intrínseco de que algumas coisas são moralmente erradas, independentemente de nossa cultura ou época. Para ilustrar isso, pense nas atrocidades cometidas ao longo da história, como genocídios e escravidão.
Se não há uma moralidade absoluta, quem é que determina o que é certo ou errado? A experiência humana nos sugere que alguns valores são universais, e isso pode ser visto como uma evidência da existência de um Deus que estabeleceu essas normas. A moralidade, portanto, pode ser um reflexo de uma natureza divina que busca o bem comum. O que você acha? Você acredita que a moralidade é uma construção humana, ou existe algo mais profundo que a fundamenta? Por fim, podemos mencionar o argumento da experiência religiosa. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam experiências profundas de conexão com o divino. Esses testemunhos não podem ser simplesmente ignorados. Desde milagres a momentos de profunda espiritualidade, a experiência de Deus parece ser uma realidade para muitos. E se essas experiências são universais e consistentes, isso não deve ser levado em consideração na discussão sobre a existência de Deus? Será que a nossa própria experiência e percepção do divino podem servir como uma evidência? Exemplos de experiências religiosas variam desde visões místicas, curas inexplicáveis, até momentos de paz interior profunda em meio ao caos. Podemos mencionar a experiência de pessoas que afirmam ter sentido a presença de Deus em momentos de crise. Essas vivências moldam a vida de milhões, trazendo conforto e esperança. Mas como explicar essas experiências em um contexto científico? É um desafio, mas também uma oportunidade de explorar a interseção entre fé e razão. Pense, por exemplo, nas experiências de pessoas que, após uma cirurgia de emergência, relatam momentos de paz e luz, como se estivessem em contato com algo maior. Essas experiências nos fazem questionar: o que é a consciência? É possível que haja algo além do físico que se conecta a uma realidade divina? Agora, como prometido, precisamos dar voz aos contrapontos. O filósofo ateu Bertrand Russell afirmou que o universo não tem propósito. Essa afirmação pode ser desafiadora, mas é importante. Para ele, tudo pode ser explicado através da ciência, sem a necessidade de um criador. Se a ciência pode responder a todas as perguntas sobre a existência, devemos realmente procurar por Deus. Essa provocação merece nossa atenção, especialmente em uma era em que a ciência avança a passos largos. A teoria da evolução de Charles Darwin, por exemplo, sugere que a complexidade da vida surgiu através de processos naturais e não por intervenção divina. O que você pensa sobre isso? A ciência pode de fato responder a perguntas que antes eram consideradas filosóficas ou religiosas. Outro ponto crítico a ser abordado é o problema do mal. Se Deus é todo-poderoso e benevolente, por que existe tanto sofrimento e injustiça no mundo? Essa questão tem desafiado teólogos por séculos. Por que existem guerras, doenças e tragédias naturais? A presença do mal não contradiz a existência de um Deus amoroso? Essas são perguntas que surgem em momentos de dor e sofrimento. Como reconciliar a ideia de um Deus bom com a realidade de um mundo tão repleto de sofrimento? Muitas pessoas se afastam da fé devido a essa dificuldade em compreender a natureza de Deus diante do mal. Pense em eventos recentes, desastres naturais que devastam cidades e levam vidas inocentes. Como podemos conciliar esses eventos com a ideia de um Deus que ama? É uma questão complexa que exige uma reflexão profunda. Como você responde a essa questão? Além disso, devemos considerar a crescente popularidade do ateísmo e do agnosticismo na sociedade moderna. Cada vez mais pessoas se identificam como não religiosas ou descrevem-se como céticas em relação à fé. Isso se deve, em parte, à busca por respostas concretas e a uma insatisfação com explicações sobrenaturais. Essa mudança na percepção cultural deve ser levada em consideração ao discutirmos a existência de Deus. O que isso significa para a fé? Estamos vivendo uma era de crescente dúvida e questionamento. Agora, convido você a refletir sobre tudo isso. A existência de Deus é um tema que não pode ser reduzido a respostas simples. É uma jornada que envolve crenças, experiências pessoais e uma busca constante pela verdade. O que você acredita? Após tudo que discutimos, você ainda tem dúvidas? A sua experiência pode ser um guia para outros que buscam respostas. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo que faça você pensar e refletir, não se esqueça de deixar um like. Isso realmente nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem você pensar e refletir. Antes de encerrarmos, quero lembrar a você sobre o meu e-book As 7 Trombetas do Apocalipse. Estamos vivendo as profecias? Neste livro, eu mergulho em questões sobre o que está por vir e como as profecias bíblicas se entrelaçam com a realidade de nossos dias.
Se você quer entender mais sobre como a história e a religião se conectam, clique no link na descrição e adquira já o seu. É uma leitura que pode expandir sua compreensão sobre temas tão relevantes nos dias de hoje. Agora, se você deseja entender mais sobre como histórias e figuras bíblicas influenciam nosso entendimento de Deus, não perca nosso próximo vídeo sobre Davi e Golias. Será uma exploração fascinante sobre fé e coragem em tempos de adversidade. Até lá, lembre-se sempre, no silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem.